Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos lá para o segundo vídeo, agora com a explicação, tá bom? Vamos lá prestar atenção agora, pega o livro, vamos acompanhar. Olha, dando continuidade, vocês vão observar que tem a página 68 e 69. Isso aqui seria um trabalho que a gente teria que fazer na sala, né? Montar um mural com cartolina, né? Os colegas teriam que fazer pesquisa, todo mundo junto, depois a gente juntar o material, tá bom? Mas no momento não é possível, né? Então, nós vamos dar continuidade, tá bom? Vamos lá para a página 70. Alguns municípios podem ter como limite uma estrada, um rio, uma serra. O que é o limite? É a divisa entre um município e outro. É o que vai separar um município de outro, que vai dizer o que é um município e o que é o outro município. Aí vem dizendo, pode ser uma estrada, pode ser um rio, pode ser uma serra, certo? Então, nós dizemos que esses são os limites naturais, certo? Nem sempre, porém, os limites de um município são visíveis na paisagem. Nem sempre é um morro que está dividindo uma cidade da outra, é um rio, né? Então, pode ser o quê? Uma placa, uma linha desenhada no chão, informando que ali é a divisa, certo? Aqui diz assim, observe ao lado, por exemplo, um mapa de Maringá e municípios vizinhos. Então, nós temos aqui, ó, essa região que tá com rosinha clarinho é todo o município de Maringá, certo? E aqui vocês vejam que tem Iguaraçu, Ângulo, Mandaguaçu, Paiçandu, Floresta, Sarandi, Marialva, Astorga, são municípios vizinhos que fazem fronteira, que fazem divisa com o município de Maringá, certo? Então, aqui que tá de rosinha, ó, é Maringá. Essa parte lilás aqui, ó, também faz parte do município de Maringá, tá bom? Vejam a legenda aí, ó. Onde tem essa área lilás é a mancha urbana, então é a área urbana, certo? É a zona urbana, é onde existem os comércios, tá? Do município de Maringá. Essa parte cinza é manchas urbanas de municípios vizinhos. Então, é a área urbana, por exemplo, ó, do município de Paiçandu, do município de Sarandi. Vejam, então, a área urbana do município de Sarandi já está coladinho com a área urbana do município de Maringá. Aí nós temos aí, ó, as linhas azuis, lembra que nós estudamos linha? Olha aí a importância, né, do nosso estudo, a gente podendo analisar o mapa, ó. As linhas azuis é a hidrografia, então são os rios, certo? Os rios, os lagos, os córregos. As linhas vermelhas são as rodovias, são as estradas. E as linhas cinzas é limite de municípios, é a divisão entre um município e outro, certo? Então, vamos voltar para o texto. Depois que a gente já analisou o mapa, vamos voltar para o texto. Algumas vezes, o limite entre os municípios ou entre os estados é marcado por sinalizações que podem ser vistas em estradas e ruas, como mostram as fotografias a seguir. Então, eu falei agora há pouco, né? Que nem sempre é um rio, é um morro, né? Olha aqui, ó. Limite de município, Encruzilhada Cândido Sales. Então, é uma placa que está indicando que aquele trecho ali, aquela placa ali está dividindo. Está mostrando que a partir dali já é outro município, que ficou para trás, outro município. E aqui, ó, ainda mais interessante, não tem nenhuma placa, tem uma linha amarela no chão, de um lado está escrito Osasco, do outro lado está escrito São Paulo. Então, é uma linha no chão que está informando onde está sendo dividido onde estão sendo divididos os municípios de São Paulo e Osasco. Vocês já viram alguma dessas sinalizações aqui? Por exemplo, quando a gente vai daqui para Uruçuca, o que é que tem ali como divisa? O que que parece? Quem já observou? Quando a gente vai daqui de Ilhéus para Itabuna, o que que informa que nós estamos saindo do município de Ilhéus e entrando no município de Itabuna?
Será que é uma linha? Será que é um rio? Será que é uma placa? Observaram? Observem que quando a gente voltar para a escola, vocês vão me dizer: tia, olha, eu fui lá para Itabuna e sabe o que eu observei? Aí vocês vão me contar, tá legal? Vocês vão responder e nós vamos corrigir na próxima aula. Ó, dos municípios representados no mapa, quais têm um elemento visível na paisagem como parte de seus limites? Que elemento é esse? Então, dos municípios representados aqui, vocês vão olhar para cá, ó, para responder a primeira questão para o mapa. Qual é o que tem um limite assim visível e que elemento é esse? Aí vocês vão observar na divisão, ó, entre um município e outro. O que aparece como limite? Aparece um rio, uma estrada, o que que é? E aí vocês vão me dizer aqui o que que é. Tá legal? Na segunda questão vem dizendo assim: você já viu sinalizações como essas das fotos? Onde? Como essas aqui, ó. Aí a segunda questão vocês vão observar as fotos e vão ver essas sinalizações. Então vocês vão ver, vocês já viram? E aonde foi que vocês viram? Certo? Agora vamos lá. A gente falando de município, né? De área urbana, área rural. Vamos lá para a página 71. Vamos estudar um pouquinho sobre os poderes. Tanto a área urbana quanto a área rural estão sob responsabilidade dos governantes dos municípios. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso lá no iniciozinho do ano, né? Que a tia colocou no caderno. É na área urbana que se localiza a sede do município, onde ficam a prefeitura e a Câmara Municipal. Os cargos de prefeito e de vereador são ocupados por representantes eleitos pela população a cada 4 anos e através do voto, né? Para os prefeitos e vereadores, né? Os adultos, né? A partir dos 16 já pode votar, vai lá através de uma eleição, né? De um pleito, votam e eles são eleitos através do voto popular. E eles ficam nesse cargo durante 4 anos. Veja a seguir os poderes responsáveis pela administração do município. Nós temos a prefeitura, que é chamado de poder executivo. Nós temos a Câmara Municipal, que é o poder legislativo. E nós temos o Fórum, que é o poder judiciário. Vamos ver o que faz cada um deles, qual a função de cada um deles. Prefeitura, ela executa as leis, ela põe para funcionar, ela tem que realizar o que diz ali as leis, né? Prefeito e vice-prefeito são escolhidos pelo voto do povo. Secretarias municipais de educação, de saúde, de segurança e de transporte. Então, veja, nós temos o município, lá nós temos o prefeito, nós temos a prefeitura, que ela tem que administrar o município, pegar todo o recurso que é enviado ou produzido pelo município e fazer todas as melhorias, né, que o município precisa, né, a prestação de serviços públicos, né, as obras públicas, a prefeitura, vamos dizer assim, ela está dividida em secretarias, porque cada secretaria vai cuidar de uma área. Uma secretaria cuida da questão da saúde, a outra secretaria cuida da questão da educação, a outra do meio de transporte, dos meios de transporte, a outra do meio ambiente, certo? Da segurança pública, né? E todas têm que seguir as leis. E quem é que faz essas leis? Quem é que elabora as leis municipais? As leis que devem ser cumpridas no município, naquele município. É o poder legislativo, que é a Câmara Municipal, onde estão os vereadores, onde trabalham os vereadores, certo? Onde eles se reúnem. Então, Câmara Municipal, ela elabora as leis, né? Que são quem elabora as leis. Os vereadores, que eles também são escolhidos pelo voto do povo. Vejam, esses dois poderes, executivo e legislativo, cada um tem a sua função bem diferente, mas eles precisam trabalhar juntos, eles têm uma ligação. Se o poder legislativo, ele vai lá e elabora as leis, quem vai executar essas leis? Quem é que vai colocar para funcionar, para ser executado? É o executivo, que é o quê? A prefeitura, certo? Só
que quem fez as leis, os vereadores, lá o Poder Legislativo, ele vai fiscalizar a prefeitura, o Poder Executivo, para saber se eles realmente estão cumprindo com as leis que foram elaboradas, certo? Então, por isso que há uma relação, certo? Entre o Executivo e o Legislativo. E ainda tem o Poder Judiciário. O que é o Poder Judiciário? São juízes que analisam e julgam com base na lei. Não são eleitos pelo o voto do povo. Os processos podem ser trabalhistas e criminais, entre outros. Então, os juízes, né? Eles não são eleitos pelo povo. Eles chegam até o Poder Judiciário através de concurso público, certo? Eles estudam, eles fazem provas de graduação, né? E eles têm que prestar um concurso público, serem aprovados para o cargo de juiz. E aí eles vão trabalhar lá no Poder Judiciário. Aí o que acontece? Isso pode ser para qualquer pessoa, que pode ser julgada pelo Poder Judiciário se não cumprir a lei, e também o Poder Executivo e o Judiciário. Se não andarem na linha, se fizerem coisas erradas contra a lei, eles serão julgados, né, de acordo com a lei, pelo Poder Judiciário também, certo? Converse com os colegas e o professor. Como o Poder Executivo e o Poder Legislativo trabalham em conjunto no município? Acabei de explicar, né? Acabei de falar qual é a relação. Um elabora as leis, o outro precisa executar. Mas esse que elaborou, que é o Legislativo, ele precisa fiscalizar o Executivo, que é a Prefeitura, por exemplo, né? No caso do município, certo? Vamos lá para o Saiba Mais. Você sabia que cabe à Prefeitura oferecer e manter alguns serviços como escolas, transporte, limpeza das ruas, postos de saúde, áreas de lazer, entre outros? Todo cidadão tem direitos garantidos por lei. Direito à segurança, moradia, educação e saúde. Os cidadãos também têm deveres a cumprir. O dever de obedecer às leis, de preservar o ambiente, votar e respeitar o patrimônio público. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Aí o que está perguntando? Ó. Em seu município, todos os cidadãos têm seus direitos respeitados? Por quê? Mas isso não é só no nosso que eu vou falar, não. Vou falar de uma maneira geral, sabe? Nem sempre, né? Porque a gente vê muito aí nos noticiários, né? Que as pessoas chegam nos postos de saúde, às vezes não tem médico, às vezes não tem medicação, demora no atendimento para marcação de exames. As escolas públicas, né, precisando de reforma, de material, né, a gente vê que às vezes chega num bairro, a praça está precisando de reforma, está quebrada, até os equipamentos que às vezes colocam, né, nas praças estão quebrados, já está tudo velho, deteriorado. Então a segurança pública, né, está falha, falta segurança, então nem sempre os direitos são garantidos. Mas será que a população também está fazendo a sua parte? Porque ela tem os deveres, né? Por exemplo, preservar o patrimônio público. Quantas vezes a gente chega nos lugares onde tem assim esculturas, né? Tá lá tudo pichado, tudo sujo, quebrado. Quer ver uma coisa que eu observo muito aqui no nosso município? Lá na Avenida Soares Lopes, tem um nome bem grande, assim, Ilhéus, luminoso, bem bonito. Ali é proibido sentar, subir. Você pode até encostar, tirar uma foto, mas não pode ficar subindo ali. E várias vezes eu vi as pessoas penduradas, sentadas lá em cima daquelas letras, tirando. Ali quebra, arranha, estraga, né? O calçamento, às vezes as pessoas arrancando, mexendo, os bancos da praça, risca, rabisca, passa chave, isso é deteriorando, né? Aquela estátua de Jorge Amado, ela já foi reformada porque as pessoas riscam, rabiscam, picham. Quer dizer, isso a população também ela não está cumprindo com os seus deveres. Jogar lixo na rua, né? E isso tudo é uma questão de cidadania, de respeito por nós e pelo próximo. Aí tem muita gente que pensa assim, a gente diz assim, não jogue lixo no chão, jogue na lixeira.
todo mundo joga, eu também vou jogar. Pra que tem as pessoas que trabalham na rua varrendo? Não vai ter que varrer mesmo? Por que tem? Eu vou jogar. Só que isso entope os bueiros, a rua fica com aspecto sujo. Tudo bem, tem, né, a equipe, né, de limpeza que vem varrendo tudo bonitinho, mas é para varrer a poeira, a areia, a folha que cai das árvores, e não papel de bala, garrafinha de água mineral, não é? Guardanapo, essas coisas que as pessoas vão jogando no chão, né? Chama falta de educação, falta de respeito, né? Falta de cidadania, né? Então, não é porque os outros fazem que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer o nosso papel, que é a partir do nosso fazer, do fazer correto, que a gente vai ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas qual é a postura correta, qual é a maneira correta de se agir, não é verdade? E não fazendo o que é errado. A tia já falou isso várias vezes lá na sala, lembra para vocês que eu sempre falava isso, né? Então é isso, né? As pessoas precisam ter essa consciência, certo? Aí aqui a pergunta é, né? Todos os cidadãos cumprem seus deveres? Explique. A tia acabou de explicar, certo? Na página 72, eu vou deixar a primeira questão como sugestão de atividade. É uma pesquisa, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui. A segunda questão vocês vão responder como atividade, a gente corrige na próxima aula. Mas eu vou fazer a leitura aqui para explicar para vocês. O território brasileiro é dividido em estados com vários municípios. Existem áreas do Brasil que são ocupadas pelas populações indígenas e tradicionais, antes mesmo de nosso país ser organizado em estados e municípios. Nós já estudamos, né, sobre os índios, né, que quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam aqui. Então, antes, muito antes do Brasil ser dividido em estados e municípios, eles já viviam ali, já ocupavam aquela porção, né, aquela terra, aquela área. Os povos indígenas e as comunidades quilombolas são exemplos dessas populações. Olha, nós falamos dos quilombos ontem, né, das comunidades quilombolas, né, dos negros fugitivos, né, que criavam comunidades no meio do mato, né, em locais de difícil acesso. Então, naquela época também ainda não tinha essa questão de divisão de terras, né? Para proteger os direitos dessas populações e seu modo de vida, os poderes públicos vêm criando áreas para a sua ocupação e utilização. As terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Então, já existem leis que já tem a demarcação de áreas indígenas, que tem a obrigação de protegê-las e impedir que sejam ocupadas por não indígenas. Então, não pode-se tomar essas áreas, dizendo que não são de posse dos índios. No Brasil, existem hoje quase 900 mil indígenas distribuídos pelos 26 estados e Distrito Federal. Eles vivem tanto em terras indígenas quanto fora dessas áreas. Observe o gráfico abaixo. Então, nós temos aí o Brasil, população indígena que vive em terras indígenas, foi feito essa pesquisa em 2010, e Brasil, população indígena que vive fora de terras indígenas. Então, nós temos aqui, ó, um gráfico, né, mostrando que, se a gente for analisar aí, ainda uma boa parte, né, vive em terras indígenas, né? Então, a primeira questão, ó, pesquise, converse com seus colegas e o professor e responda. O que são terras indígenas? Então, eu deixei como sugestão de atividade, tá? Essa pesquisa, né, sobre terras indígenas que vocês registram, né, no caderno, tá bom? A segunda questão fica como atividade. Analise os gráficos acima e responda. Quais são os 3 estados que mais possuem indígenas vivendo em terras indígenas? Então, terras indígenas, ó, esse gráfico aqui, ó, verdinho. No estado onde você vive, há mais indígenas vivendo fora ou dentro de terras indígenas? Então, vocês vão procurar aqui, ó, estado da Bahia aqui e o estado da Bahia aqui. Vocês vão ver. Nós temos mais indígenas em terras indígenas ou não indígenas? E aí vocês vão responder aqui embaixo, ok? Vamos lá para a página 73.
As terras quilombolas foram, na sua origem, comunidades criadas pelos negros que fugiam do trabalho forçado e escravizado, buscando sua independência. Atualmente, o Brasil possui 168 comunidades quilombolas tituladas, ou seja, que recebem o título da terra e passaram a ser proprietárias dessas áreas, que ficarão preservadas para futuras gerações e poderão manter seu modo de vida. Então, hoje, por lei, né, já existem 168 comunidades que são tituladas, que são registradas, regulamentadas, certo? Que já foram determinadas, demarcadas como terras quilombolas, tá? Que não podem ser mexidas e que aquela população, aquela comunidade não pode ser retirada dali, ok? Essas terras não podem ser vendidas e devem ser utilizadas apenas pela população quilombola. Observe na tabela a distribuição das terras quilombolas tituladas por estado. Então, tituladas aquelas são regulamentadas, certo? Que são certinhas, documentadas, tudo bonitinho. Então, nós temos aqui, ó, as siglas dos estados. Tem estados que não têm terras quilombolas tituladas e alguns têm. Então, vamos lá. Converse com o professor e os colegas. Essa questão vocês não vão responder, tá? A gente vai estudar agora durante o vídeo. O que são terras quilombolas tituladas? Acabei de explicar, né? São essas terras, né, que possuem um título definitivo de posse, que já são regulamentadas, certo? Existem terras quilombolas não tituladas? Sim. Ainda existem terras quilombolas que não são tituladas, que ainda não são cadastradas e registradas, certo? São mais de 3.000 áreas ainda, em todo o Brasil, né? Que ainda não foram regulamentadas, certo? Como terras quilombolas, tá? Reconhecidas como terras quilombolas, né? Por lei, na verdade, né? Existe algum órgão que dá apoio às comunidades quilombolas? Sim. Nós temos algumas associações no Brasil que elas dão apoio, né, a essas comunidades. Existe no Brasil as organizações como, por exemplo, a Fundação Cultural Palmares e o Instituto Socioambiental, certo? Que eles se organizam, né, e promovem ações, né, para a preservação das comunidades quilombolas. Dão todo o apoio a essas comunidades, certo? Agora vocês vão responder a quarta questão, tá bom? Para que a gente corrija no próximo vídeo. Observe a tabela acima e faça o que se pede. Anote os 3 estados que possuem mais terras quilombolas tituladas. Então, vocês vão observar aqui quais são os que têm mais terras quilombolas tituladas. Só os 3 estados com maior quantidade. Cite 2 estados que não possuem terras quilombolas tituladas. Vejam, são os que têm tracinho. Então, essas não possuem ainda terras quilombolas tituladas. Então, vocês vão citar 2. Escolham 2 aqui, ó, que tem o tracinho, e vocês vão escrever aqui nessa linha, na letra B. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje de Geografia. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha passado para vocês de uma forma clara, né? Que vocês tenham o mínimo de dúvida possível, né? Que vocês tenham compreendido bem. Caso não tenham compreendido algo sobre esse conteúdo, sobre alguma coisa que eu falei, né, que consta aqui no livro, nesse capítulo aqui, nessa unidade, tá bom? Sobre o que eu expliquei hoje, vocês façam uma pergunta, pelo amor de Deus, pergunta, porque se botar assim, quilombola, sim, o que vocês querem saber sobre quilombola, né? Então, tem que ser algo relacionado, né, com a aula, né, para que eu possa dar uma resposta bem precisa para vocês. Caso eu perceba que não vão compreender mesmo eu escrevendo, na próxima aula eu dou mais uma reforçadinha. Tá bom? Então faça as atividades, tudo bonitinho, dê os ok nas atividades e nos encontramos amanhã, tá bom? Fiquem bem, beijo da tia Pri.